Olá, pós-graduando! Bem-vindo à disciplina de Gestão da Educação Infantil e Anos Iniciais. Nesta disciplina, abordaremos conhecimentos teóricos e práticos de relevância para a construção da prática educativa, bem como para a administração de centros de educação infantil ou instituições escolares. No Brasil, entre a década de 1980 e 1990, ocorreram várias mudanças na legislação com o objetivo de melhorar o desempenho educacional. Nesse movimento, a educação infantil foi agregada ao nível da educação básica e passou a contar com uma importante fonte de financiamento, o Fundeb. Além disso, a Emenda Constitucional 59/2009 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino para todas as crianças a partir de 4 anos de idade. Com o propósito de compreender como se constitui o campo da gestão da educação infantil e anos iniciais, quais as competências necessárias para a atuação do gestor, e promover uma discussão sobre a infraestrutura de espaços voltados para a educação infantil, elaboramos este material que será apresentado no decorrer desta videoaula, bem como apresentaremos imagens de uma unidade de educação infantil e algumas entrevistas com professores que atuam na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Você já parou para pensar sobre o que é gestão? O que significa gestão da educação? O que quer dizer gestão da educação infantil e anos iniciais? Segundo Náurea Síria Carapeto Ferreira, doutora em educação e pesquisadora da área, gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Estes princípios, entretanto, não são intrínsecos à gestão como concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, visto que a gestão da educação se destina à promoção humana. Como podemos perceber, a gestão está relacionada com a administração, a organização, a construção de práticas pedagógicas visando atingir o objetivo da instituição, que é educar e cuidar, e fundamentalmente cumprir seu papel e função social. A gestão está presente nas relações que ocorrem em sala de aula, no processo de mediação pedagógica, no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, se faz presente em todos os momentos e movimentos constitutivos da dinâmica de funcionamento da instituição escolar. Nesta videoaula, iremos apresentar as competências do gestor, a gestão administrativa e financeira, a gestão pedagógica, a contextualização da gestão da qualidade, gestão de pessoas e gestão de infraestrutura. Prezado acadêmico, você já parou para pensar quais as competências necessárias a um gestor? Vamos ouvir algumas opiniões a este respeito. Uma das competências que eu acho, não sei se é bem competência, mas eu acredito que seja que o gestor tem que ter a sua formação inicial, formação continuada e ter esse conhecimento específico para a sua área. Também ele precisa ser um bom ouvinte, ter ética profissional, ter diálogo, ter esse jogo de cintura, porque no dia a dia tem os conflitos, tanto no pessoal que trabalha na escola como os familiares. Então o gestor tem que ser essa pessoa preparada, né? Tem que ter transparência. Eu acho que também tem um pouco de sensibilidade, né? Não só usar a razão, mas também a emoção. Para o meu entender, habilidade humana. Saber trabalhar com o outro, saber respeitar o outro. A partir do momento que tu ganha o respeito do outro, e se você passa esse respeito para frente também,
toda a escola fica mais harmoniosa, mais fácil de se trabalhar. Todos os segmentos, seja de pais, professores, alunos, se torna um líder de exemplos, né? A partir dos nossos exemplos, as nossas ações são pautadas em valores éticos, acaba transformando uma realidade escolar, né? Se eu te trato bem, você vai me tratar bem. Se eu te acolho, você vai me acolher. Se eu tenho propostas, você tem uma proposta diferente, mas se eu saber respeitar a sua, porém colocar as outras coisas que poderiam estar atendendo de melhor forma, há uma integração, né? Há uma solução nos objetivos. E aí essa ação, com certeza, ela é transformadora, né? Ela é construtiva. Esse é o olhar do gestor. Na gestão humana, de trabalhar com o outro, respeitando também as suas opiniões, não deixando de colocar a sua, porque através dela é que se apresenta o papel do líder, né? Mas respeitar também a opinião dos outros. O gestor escolar, ele precisa ser um líder e essa liderança tem que ser bem democrática. Quando um gestor escolar ele tem formação pedagógica, ele sabe qual é o objetivo que a escola tem, qual é a função da escola. Se ele tiver isso bem claro, ele tem que conseguir direcionar o grupo dele para buscar esse objetivo. A escola existe para o aluno e pelo aluno. O gestor escolar tem que saber conduzir com uma harmonia, com incentivo, com estímulo, um grupo em busca do seu objetivo. Eu penso que a maior qualidade de um gestor é saber conduzir o seu grupo até o objetivo maior, visando sempre a qualidade do ensino, visando sempre a harmonia da escola, visando sempre um trabalho coletivo feito por todos em busca do melhor para o aluno, da melhor qualidade, dos melhores índices. Agora que você ouviu os depoimentos, já tem alguma ideia das competências que o gestor deve ter? Será que os depoimentos esclarecem sobre essas competências? Segundo Lauro Carlos Wittmann, doutor e pós-doutor em educação, podemos falar que a gestão escolar possui 3 aspectos inalienáveis e interrelacionados: a competência técnica, gestão administrativa, a liderança na comunidade, gestão pedagógica, e o compromisso público-político, gestão política. Vejamos agora sobre cada uma delas. Na gestão política, existe a necessidade do gestor ter conhecimentos técnicos, pedagógicos e administrativos, além de estar sempre incentivando a comunidade escolar a participar de trabalhos inovadores. No que se refere à competência técnica ou gestão administrativa, esta envolve diversas ações e trabalhos burocráticos objetivando o funcionamento da escola. Já a gestão pedagógica ocorre fundamentalmente no processo de ensino e aprendizagem. É o momento onde os educadores e os alunos interagem, buscando, além da integração, a inclusão de todos os alunos no processo de construção e de apropriação de conhecimentos. Estas áreas precisam estar interligadas para que o processo de gestão da educação infantil e anos iniciais ocorra de modo democrático, visando a inclusão de todos no processo educativo. Como vimos anteriormente, a competência técnica refere-se à organização do trabalho escolar na dimensão administrativa e financeira. Administrar não é tarefa fácil, principalmente se o gestor não possuir uma visão geral das necessidades da escola. Afinal, administrar requer transparência, organização, responsabilidade, flexibilidade e, principalmente, deve ser democrática, ou seja, a comunidade, os pais e funcionários da escola devem participar das decisões relacionadas à gestão por meio dos conselhos escolares. O conselho escolar, por sua vez, é um órgão de deliberação coletiva que auxilia na estrutura de gestão da escola. Você já pensou quais são os órgãos que caracterizam os conselhos escolares? Provavelmente você deve ter pensado na Associação de Pais e Professores
ou Associação de Pais e Mestres, como também é conhecida, no Conselho Deliberativo, no Grêmio Estudantil, entre outros. Estes órgãos caracterizam os conselhos escolares e foram criados com o objetivo de democratizar a educação. Vejamos agora as funções do Conselho Escolar. Função deliberativa. Refere-se às decisões em relação ao projeto político-pedagógico, à aprovação dos encaminhamentos de problemas, à garantia da elaboração de normas internas referentes ao funcionamento dos aspectos pedagógicos, administrativos ou financeiros e o cumprimento das normas dos sistemas de ensino, a decisão sobre a organização e o funcionamento geral da escola, a proposição de ações a serem desenvolvidas. Já a função consultiva tem um caráter de assessoramento. Nela se analisam as questões encaminhadas pelos diversos setores da escola e se apresentam sugestões ou soluções para a gestão da escola. Já a função fiscal é o acompanhamento e execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo sempre o cumprimento das normas internas e a qualidade social do dia a dia na escola. Quanto à função mobilizadora, ela serve para promover a participação dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades de forma integrada, contribuindo para que realmente aconteça uma democracia participativa e de melhoria da qualidade social da educação. Esclarecidas as funções do Conselho Escolar, vamos falar de alguns passos fundamentais que o gestor deve observar para o bom funcionamento administrativo da escola. Planejamento. O planejamento deve surgir das discussões coletivas entre o Conselho Escolar e os gestores por meio de reuniões, assembleias, entre outros. Nessa etapa, é necessário levar em consideração quem serão os beneficiados pela ação, quais os equipamentos e materiais necessários para a execução, assim como a previsão de um orçamento e do período da execução. Execução. É realmente pôr em prática o planejamento realizado. Para isto, é necessário o registro dos recursos gastos, o acompanhamento do trabalho que está sendo executado, sempre analisando com os olhos da sua comunidade escolar. Prestação de contas. É necessário que o gestor preste contas à comunidade de forma minuciosa e transparente durante todo o processo e principalmente após o término do trabalho. A prestação de contas deve ser apresentada em assembleias, reuniões com os pais e a comunidade em geral. Caso haja participação de alguma instituição, municipal, estadual ou particular, no financiamento do plano, é necessário prestar contas sempre dentro dos prazos estabelecidos por elas. Qual o sentido da educação? Você já parou para pensar sobre o sentido de ser da administração da educação infantil e anos iniciais? Entendemos que a educação constitui-se por um processo que leva as pessoas a construírem-se mais autônomas e ocorre a partir das relações que estabelecemos e que são estabelecidas por outras pessoas. Nesta relação, ampliam-se conhecimentos, valores, culturas e hábitos. Podemos dizer que o sentido está vinculado diretamente com algo que se pretende alcançar, ou seja, tornar-se sujeito. De acordo com Lauro Carlos Wittmann, a escola é uma instância de construção humana, tem especificidades radicalmente diferentes de outras instituições e organizações. Assim, o sentido de ser da educação escolar está relacionado diretamente com a formação humana, formação de gente, de pessoas críticas, criativas e autônomas. Nesse sentido, vamos pensar sobre quais são as metas da gestão da educação infantil e anos iniciais? As metas das práticas da gestão da educação infantil e anos iniciais consistem num processo que envolve a construção da própria evolução da educação. Essas metas têm como propósito promover a formação humana,
garantir a emancipação da pessoa e a busca pela qualidade social da educação. Você sabe o que significa promover a formação humana? Sobre essa meta, vamos ouvir algumas estratégias utilizadas em espaços educativos visando a formação humana da criança. Nós aproveitamos as situações do dia a dia, né? Porque não tem uma receita pronta, uma estratégia. Como, por exemplo, nós temos atividades de rotina, que é o banho, que é a troca, que é a alimentação. Então, nessas ações, nesses momentos, nós ali aproveitamos para transmitir o afeto, o carinho e proporcionamos para que a criança adquira sua autonomia. Então, através das brincadeiras, a contação de histórias, através do diálogo, de música. Então, todo o tempo que a criança permanece no centro de educação infantil, todo o tempo é educativo. Então, o professor tem que ter esse olhar, né, de aproveitar toda a oportunidade para desenvolver realmente um desenvolvimento integral dos aspectos, né, cognitivo, afetivo, intelectual, e também isso que os pais esperam, né, eu acho. Eu gosto muito da contação de história, né? É nesse momento onde a gente leva para a criança uma mensagem que, embora um pouco superficial, ela acaba adotando alguns conceitos do que é certo, do que é errado, conceito de valores, como respeitar o colega, conceitos simples, mas que para a criança, no progresso da educação dela, é muito saudável, né? Essa é a minha visão. Sempre através de uma contação de história, eu atinjo a criança para esses valores. Normalmente, no primeiro ano, nós temos algumas crianças que já vêm com valores pré-estabelecidos lá na educação infantil, que participaram do Jardim 1, Jardim 2, 3, né? E algumas que não, vêm de bagagem zero escolar. Ou seja, tem a fase da adaptação, tem a fase da acolhida, que é importante se sentir acolhido dentro daquele novo âmbito, né? Acostumado na casa, onde os pais e as mães acabam fazendo todas as suas vontades, e na escola, além de respeitar aquele indivíduo, nós temos que respeitar todo o grupo. Então, é um trabalho grupal que ele acontece cotidianamente, diariamente e respeitosamente. Agora que você ouviu os depoimentos, já sabe que a formação humana implica na construção do ambiente de gestão da educação. Mas, o que significa construir um ambiente de gestão da educação? Construir um ambiente de gestão da educação infantil e anos iniciais, fundamentados na qualidade social da educação, envolve propiciar momentos para que todos os estudantes tenham a possibilidade de vivenciar processos de ensino e aprendizagem com qualidade. O ensino de qualidade está relacionado com o significado histórico do conhecimento escolar na vida do aluno. A partir dessas reflexões, vamos pensar sobre como, na dinâmica escolar, se constrói estratégias de trabalho, de ensino e de aprendizagem que favoreçam a qualidade social da educação e a inclusão de todos os estudantes no processo educativo? Vamos ouvir o que as professoras entrevistadas dizem a esse respeito. Nós realizamos recentemente um projeto sobre a interação com as turmas. Observando no decorrer do ano que algumas crianças apresentavam dificuldades de relacionamento, ou algumas com atitudes agressivas, né? Os pequenos choravam quando os maiores chegavam perto. Então, levando em consideração esse aspecto, o que nós fizemos? A gente convidou então a turma de 5 anos de 4 para ir até na nossa sala. Ali os maiores faziam massagem nos bebês, eles ajudavam nas trocas, na alimentação. Nós levamos os bebês até na turma de 4 anos, de 5 e 3. Ali também eles dançaram, fizeram diversas brincadeiras. A professora de 4 anos contou histórias através de fantoche. Então foi um projeto assim que deu resultado. E também fizemos um projeto de contação de histórias, que no início observamos a falta de interesse da criança, né? Colocávamos ela para sentar, para ouvir histórias, eles fugiam, distraíam com brinquedos, com conversa. Então fizemos tendas no pátio, convidamos pessoas de fora para contar histórias e assim então a gente viu um bom resultado. Trabalhei um ano com o projeto Bicicleta, qual eu tive parceria de uma empresa que tinha bicicleta. Trabalhei com turmas do Jardim 2 e todo o grupo escolar
trabalhou também em prol a esse projeto. Nós ganhamos a garantia de termos os aparelhos para as crianças todas tiverem a oportunidade de aprender a usar a bicicleta. Então, dentro daquele entretenimento, se trabalhou cores, formas, tamanhos, equilíbrio. E uma relação muito séria que aconteceu foi a criança com o trânsito. Nessa relação com o trânsito, o respeito à faixa de pedestre, a via do ciclismo, né? Então, foi uma aprendizagem prazerosa e com garantias de futuros, né? Porque a partir do momento que a criança tenha esse desenvolvimento na prática, ela usa ele, faz parcerias com os pais, com os familiares, eles acabam percebendo a intenção que a escola tem através daquele projeto. A minha formação, ela é bem embasada em metodologia de projetos. E algumas coisas a gente adota, né? E projetos foi uma das coisas que eu adotei na minha prática por gostar. Foi uma empatia, uma afinidade que eu tive. Sempre tem, todo ano tem alguns projetos, mas eu vou destacar o que eu mais gostei. Eu acho que, em primeiro lugar, a horta escolar, feita num ano que eu trabalhei com uma terceira série num período e primeira noutra. Tinha um terreno na frente da escola, de uns 400 metros quadrados, onde a gente fez todo o processo de semeadura, a observar, né, a germinação. Trabalhamos com o transplante das mudas, o acompanhamento de retirar mato e a colheita e a degustação. A degustação foi uma festa, né? Pizza de brócolis, bolo de cenoura, as crianças mesmo ajudaram a fazer e degustaram. Junto com essa horta, nós fizemos uma coisa que foi importante para a formação da criança enquanto cidadão. Nós fizemos a compostagem, toda o lixo orgânico que sobrava da cozinha, ele vinha para uma composteira dentro da própria horta e virava adubo orgânico. Todas as atividades trabalhadas nessa horta, voltadas para o pedagógico, foram maravilhosas. A medição do canteiro trabalhando área, a contagem das próprias mudas, medir o diâmetro de uma planta, de uma alface. E nós fomos para a feira de matemática. As crianças foram mostrar numa feira de matemática todo esse conteúdo, todo esse trabalho. Foi um projeto lindo. Um outro que eu destaco é o de bonecos feitos a partir do molde das próprias crianças, trabalhado em sala de aula, partes do corpo humano e toda a construção da identidade. O nome escolhido pelas próprias crianças, o registro feito pela secretária do colégio que trabalhou como escrivã, a matrícula da criança, do boneco no caso, né? Na escola as crianças indo matricular, os padrinhos. E o ponto alto era que as crianças levavam, cada final de semana eles votavam, um levava e tinha que trazer de volta um relato de como foi essa visita na casa da criança. Tem muitos, mas assim, estes dois ficaram... Eu repetiria em qualquer lugar, de tão bom que foi. Agora que você ouviu os depoimentos, é possível observar várias possibilidades de promover a educação de qualidade e a inclusão de todas as crianças no processo educativo. Nesse sentido, vamos ampliar nossas reflexões pensando em que consiste a gestão da qualidade. A qualidade da educação, além de ter uma relação direta com a inclusão universal, depende do desenvolvimento do potencial cognitivo e da aprendizagem significativa. Ou seja, o aluno precisa ser promovido quanto à aquisição dos conhecimentos escolares. Braslavski destaca alguns fatores que contribuem para uma gestão da educação de qualidade. O foco na relevância pessoal e social, a convicção, a estima e autoestima dos envolvidos, a força ética e profissional dos mestres e professores, a capacidade de condução de diretores e inspetores, o trabalho em equipe dentro da escola e dos sistemas educacionais, as alianças entre as escolas e os demais agentes educacionais, o currículo em todos os seus níveis. A quantidade
a qualidade e a disponibilidade de materiais educativos, a pluralidade e a quantidade das didáticas, condições materiais e incentivos socioeconômicos e culturais mínimos. Segundo a LDB 9.394, de 1996, a gestão democrática se configura a partir da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico e da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Destacamos que o papel da gestão da escola no processo de construção da gestão democrática consiste fundamentalmente em propiciar condições para que os profissionais que atuam na educação participem da elaboração do projeto político-pedagógico. Para isso, é preciso tempo e espaço, reservar tempo para as discussões, para que o coletivo, a partir de suas reflexões, possam melhorar a construção das práticas pedagógicas e atingir índices significativos de aprendizagem. Participar da elaboração de um projeto político-pedagógico orgânico é assumir um processo coletivo de tomada de decisões, bem como a possibilidade de construir novas relações no ambiente escolar. Implica saber onde estamos, quais as necessidades e anseios da comunidade escolar, o que queremos, o que almejamos alcançar e, para concluir, o que fazer para alcançar a condição ideal, definir estratégias de ação que possibilitem o alcance dos objetivos. O projeto pedagógico nasce fundamentalmente da vontade política de seus agentes internos, em querer construir uma nova realidade para todos os integrantes do ambiente escolar. Sobre a contribuição dos pais na construção do projeto pedagógico, vamos ouvir o que pensam as professoras. Eu sou formada em Normal Superior em 2004 e terminei agora a complementação em Educação Infantil. Eu espero dos pais mais participação, também assim que eles valorizem o trabalho dos professores, porque eles têm como ainda uma concepção de assistencialismo. Eles vejam a unidade de educação infantil como só o cuidar, mas nós sabemos que o educar, o cuidar e educar andam juntas. E como a educação infantil ela faz parte da primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, e com certeza nós estamos esforçando para fazer um bom trabalho para que isso aconteça. Então, assim que os pais tenham outro olhar para os professores que trabalham em educação infantil, não só como cuidar, mas também que eles valorizem a nossa prática pedagógica. Envolvimento, participação, interesse, empenho, apoio, e para que aconteça realmente a integração de escola, pais, comunidades. Agora que você ouviu os depoimentos, já tem uma ideia sobre a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos e no processo de construção de uma gestão democrática. A gestão democrática na educação infantil e anos iniciais envolve a busca por melhores resultados da aprendizagem e do desenvolvimento de crianças e adolescentes no âmbito da escola e de centros de educação infantil. Para aprofundar nossos estudos sobre o papel da gestão escolar neste processo, convidamos você a observar os 4 aspectos de uma gestão eficaz: a boa formação, a visão integradora, metas de aprendizagem e o clima organizacional. Vamos ouvir algumas opiniões, saber o que as professoras pensam sobre o papel da gestão escolar. Ele precisa administrar, ser um bom administrador na escola e coordenar a ação pedagógica para que haja uma educação de qualidade, E eu penso que seria isso, que o papel dele é a parte administrativa, pedagógica e ter transparência naquilo, das suas ações, tentar aproximar a família da escola, porque se fala muito hoje em dia de gestão democrática, Então, se ele dá esse espaço para a participação da comunidade, da família, com certeza ele está cumprindo o seu papel como gestor. Sincronizar todos os segmentos, seja professores, alunos, pais, sincronizar esses pensamentos,
Porque, na verdade, os desejos, os anseios, eles são muito grandes. Mas é a partir da atitude que esse gestor tem em suas ações, é que faz com que todos pensem em prol do mesmo objetivo. Para sincronizar, é como reger uma orquestra, né? Tem que harmonizar todos, e aí todos em prol de uma educação melhor. Participar do processo de democratização da educação requer dos educadores a construção de práticas pedagógicas voltadas para a inclusão. Você estudou nessa sessão o papel da gestão da educação infantil e anos iniciais no processo de construção da gestão democrática, o qual se configura a partir da participação dos profissionais que atuam no ensino na elaboração do projeto político-pedagógico, como também da participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou similares. Observou a importância de promover a inclusão de todos os estudantes no processo de ensino e aprendizagem, bem como a garantia da universalização da educação básica como parte constitutiva do processo de construção da democratização da educação no Brasil. A gestão de pessoas está relacionada à gestão política. Nela, o gestor é responsável pela coordenação, mobilização, motivação e liderança dos membros da comunidade escolar, estimulando-os a desempenharem as suas funções de forma colaborativa, responsável e solidária. É necessário compreender que a forma como o gestor articula e gerencia os membros da comunidade escolar irá influenciar nos resultados das práticas pedagógicas realizadas no ambiente escolar. Ou seja, a gestão de pessoas implica nos resultados da gestão pedagógica. Afinal, se os funcionários, professores, alunos, entre outros, não estiverem motivados, não se sentirem ouvidos, dificilmente trabalharão com empenho ou de forma colaborativa. É indispensável que os membros da escola sejam estimulados a pensar, compartilhar e decidir de forma autônoma. Para isto, é necessário que o gestor tenha consciência do seu papel no processo de relação da escola com a sociedade. Para que ocorra uma educação emancipadora, voltada para a formação humana, deve haver uma parceria solidária entre todos os membros e interesses da comunidade escolar, atingindo assim a qualidade educacional. De acordo com House e Dessler, existem 4 tipos de liderança. Liderança diretiva, quando o líder explica o que e como o grupo deve fazer para executar suas tarefas. Liderança apoiadora, quando o líder focaliza as necessidades do grupo e seu bem-estar e promove um clima de trabalho amigável. Liderança orientada para os resultados, onde o líder enfatiza a definição de objetivos claros e desafiadores para o grupo. Liderança participativa, que é quando o líder consulta o grupo pedindo sugestões, levando-as em consideração antes de tomar decisões. Vamos assistir agora a uma entrevista com uma professora que atuou como gestora de uma unidade de educação infantil sobre a liderança. Bom, basicamente, quando se pergunta o que é ser líder, faz-se menção àquela figura estereotipada do gestor autoritário, aquele chefe que manda em todo mundo e que as pessoas costumam ter medo. Ser líder numa unidade de educação infantil faz referência a outras coisas. Basicamente, lembrando que na educação infantil há 2 objetivos básicos, o pedagógico e o burocrático. Nesse caso, é importante que, além das competências técnicas, o líder tenha também flexibilidade nas suas ações, que seja comprometido nas suas ações, que busque a cooperação entre o grupo. Nesse sentido, deve agir o líder de uma unidade de educação infantil. Primeiramente, não é apenas delegando tarefas, nem assumindo para si todas as responsabilidades. No caso da educação infantil ou da gestão escolar como um todo, basicamente o que se faz necessário é a gestão compartilhada, ou seja, é buscar integrar todos os setores, dividindo as tarefas, mas estando à frente delas também.
Além disso, é necessário convidar a comunidade, chamar os pais para participar, sabendo respeitar a opinião de todos, buscando sempre discutir as ações antes de colocá-las em prática. A resistência por parte dos profissionais da educação infantil acerca das novas tendências educacionais, acerca dos desafios que se colocam no cotidiano. Também o pouco comprometimento dos pais e da comunidade como um todo e a falta de apoio dos órgãos competentes. Porém, com esforço e dedicação, é possível seguir em frente, sempre. Após acompanhar o vídeo, você pôde perceber sobre a importância da liderança para o gestor. Como vimos anteriormente, a competência técnica requer do gestor conhecimentos para o gerenciamento de recursos humanos e materiais, na obtenção dos recursos e prestação de contas dos mesmos, conservação dos materiais e patrimônio público. Neste sentido, iremos falar um pouco sobre a gestão de infraestrutura. Você já parou para pensar sobre os parâmetros de infraestrutura para as unidades de educação infantil? De acordo com os parâmetros básicos de infraestrutura estabelecidos pelo MEC, a construção de uma creche ou pré-escola exige um compromisso de interdisciplinaridade por parte dos profissionais envolvidos. Esta abordagem interdisciplinar considera que a edificação e o local configuram-se como um todo inserido no contexto de sua comunidade. A unidade de educação infantil encontra-se inserida num contexto maior, que inclui o ecossistema natural, mesmo quando localizado em uma área urbana. A creche ou pré-escola encontram-se inseridas num contexto sócio-histórico-cultural, que inclui a sociedade e toda a sua ampla diversidade cultural, social e física. Assim, o edifício deve ser concebido para congregar as diferenças como forma de enriquecimento educacional e humano, além de respeito à diversidade. É necessário verificar as condições do ambiente construído após determinado tempo de uso. Essa identificação funciona como fonte de retroalimentação para futuros projetos semelhantes. Vamos conhecer agora a Unidade de Educação Infantil Bairro João Paulo II José Lino Kunen, localizada na cidade de Indaial, Santa Catarina, que foi construída observando os parâmetros básicos de infraestrutura elaborados pelo MEC. A Unidade de Educação Infantil Bairro João Paulo II José Lino Kunen iniciou suas atividades com crianças no dia 1º de fevereiro de 2010. Conta atualmente com 17 funcionários e ocupa uma área total de 908,73 metros quadrados, das quais 300 metros quadrados são de área construída. Seu horário de funcionamento inicia às 6 horas da manhã e se encerra às 19 horas. A construção da unidade no bairro João Paulo II deu-se devido a uma demanda reprimida da comunidade. As crianças do bairro eram atendidas na unidade de educação infantil de outro bairro, cujo transporte era realizado por veículos escolares da própria prefeitura ou ficavam em creches domiciliares. Os parâmetros básicos de infraestrutura utilizados na construção da unidade são os estabelecidos pelo MEC e datam de 2008. As salas foram construídas respeitando o critério de 1,5 metro quadrado por criança. A organização da sala é realizada pela professora considerando critérios como faixa etária e interesse das crianças, dividida em diversos espaços, cantinhos, onde a criança pode interagir com diversas atividades do cotidiano. O berçário possui anexos um lactário e um fraldário, possibilitando que as professoras preparem os alimentos ou façam a higienização das crianças sem se ausentarem do ambiente. Neste mesmo espaço está sendo construído um solário, possibilitando assim que as crianças tomem sol durante diversos períodos do dia. A área do refeitório integra todos os ambientes, tornando-se assim espaço de integração e socialização. Os móveis são proporcionais ao tamanho das crianças.
O pátio abriga um parquinho e um amplo espaço com gramado para as crianças brincarem, assim como uma caixa de areia que será coberta. Todos os espaços procuram tornar acolhedor o tempo em que a criança passa na unidade. Finalizando, esperamos que o conteúdo aqui apresentado estimule a pensar sobre a prática e seja referência para você que atua ou que pretende atuar na educação infantil e anos iniciais em centros de educação infantil ou instituições escolares. Bons estudos e sucesso!